Irmãos e irmãs, nossos seguidores, amigos da Palavra de Deus, mais uma vez estamos aqui e desejando a você um shalom bem forte da parte de Deus. Nós, no espírito de consolo e conforto, trouxemos mais uma meditação para você, para nós, para todos aqueles que vierem a curtir, desfrutar desse vídeo, que tem como objetivo alimentar as nossas almas e nos fortalecer. O assunto de hoje tem o tema "A quem iremos nós?" Está baseado em João 6,68. E existe um contexto do texto e existe, pela palavra de Deus ser atemporal, ou seja, ela se aplica a todos os temas, existe um contexto atual também. O contexto do texto, que é o capítulo 6 de João, Jesus estava falando que ele era o pão da vida. E estava falando que só vinha a ele aquela pessoa que o Pai lhe dava e permitia que viesse a ele. Isso despertou um ciúme e algo estranho entre os judeus, porque ser pão da vida, uma pessoa, um ser humano, no caso de Jesus era humano e divino, mas eles viam até então como ser humano. Dizer que era pão da vida, isso era estranho. Para nós hoje é muito natural, é muito normal. Mas naquele tempo tinha até quem censurasse de canibalismo. Tá? Eu sou o pão da vida. Quer dizer, instigando, alguém pode me comer. Tá? Mas a questão, quando diz que Jesus Cristo é o pão da vida, ou seja, a sua carne é o nosso pão e o seu sangue é a nossa bebida, ele está dizendo que quem lhe absorve plenamente, ou seja, corpo e sangue, tem vida. Quem lhe interioriza, tem vida. E o texto é o seguinte, amados irmãos, diz o seguinte: e dizia Jesus, por isso eu vos disse que ninguém pode vir a mim, se não for por meu Pai lhe concedido. Ele já tinha falado isso lá no versículo 37, no mesmo capítulo 6, e aqui eu estou lendo o 65. Desde então, muitos dos seus discípulos tornaram para trás e já não andavam com ele. Então disse Jesus aos 12: quereis vós também retirar-vos? Respondeu-lhe, pois, Simão Pedro: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras da vida eterna. Existe uma versão, irmão, que diz assim: só tu tens as palavras da vida eterna. E nós temos crido e conhecido que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que é João 6, 65 a 69. O contexto do texto eu já falei, que ele está falando que era o pão da vida e falando da eleição do Pai. Há alguns, e não a todos, porque Deus é soberano. Essa é a cara de calvinismo, Mas Deus tem prazer na salvação de todos os homens. No contexto geral, a Bíblia também diz: eu não estou aqui para falar de arminianismo nem de calvinismo. Os nossos vídeos têm como objetivo trazer uma palavra de consolação e conforto para os seres humanos sofridos no decorrer dessa pandemia e dos seus efeitos. Foi para isso que foi aberto o canal da Primeira Igreja Batista do Sétimo Dia de Fortaleza. De repente, daqui a algum tempo, a gente possa trazer mensagens, estudos, outro tipo de mensagem. Então, o contexto atual da história, pode ser aplicado também. Muitas coisas estão sendo ditas, ideias diversas, no mundo globalizado, sobre religião, sobre filosofia, sobre correntes de pensamentos. Muitas coisas estão sendo ditas. E muitos fatos estão acontecendo que deixam muitas pessoas que não conhecem a Cristo o suficiente, sem saber o que fazer, em quem crer ou para onde ir. Esse aqui é o contexto atual da história. Inclusive, muitas pessoas se dizem cristãs, estão sem direção, porque se entregaram à dúvida. Se tivessem plenamente e fortemente enraizados no versículo 68, onde diz, no versículo 69, melhor dizendo, onde diz: e nós temos crido e conhecido que tu és o Cristo, Filho de Deus. Crido e conhecido. Quem conheceu o suficiente e creu o suficiente, nada lhe abalará. Porque é como uma casa construída sobre a rocha, que fala lá no Evangelho de Mateus. Vem a chuva, as tempestades, os ventos, e ela não cai, porque está alicerçado sobre a rocha. Mas aqueles que não têm conhecido e crido
o suficiente no Cristo, o Filho de Deus, esses estão abalados. Repito, né? Devido aos fatos que acontecem, estão sem saber o que fazer, em quem crer ou para onde ir, diante de tantas ideias e de tantos fatos. Agora vejam só como é esclarecedor o texto e qual foi a reação dos 12 apóstolos em um momento que Jesus Cristo, o próprio Cristo, lhes desafiou. E vós também não quereis retirar-vos? Porque a necessidade daquele povo judeu naquele tempo era grande. Não era só a necessidade, eram muitas necessidades. Mas a principal daquele povo ali do Oriente Médio, naquela época de Jesus, era a direção para as suas vidas. E em muitos países atualmente a situação está sendo igual. Tem até uma situação razoável, economicamente falando, mas as pessoas estão sem direção, sem orientação, perderam o norte, né? E estão sem saber o que fazer e quem crê para onde ir. Mas Jesus Cristo é a boa direção. E os 12 apóstolos tiveram uma reação. Olha só, eles, na sua decisão pessoal, veja só, antes de analisar a sua decisão pessoal, a decisão de cada um deles, tem um verso que eu coloquei aqui, que eu vi numa música de igreja, que dizia assim: na minha caminhada, Senhor, que caminho eu devo seguir? Vai me levar para mais longe ou para mais perto de ti? Achei interessante esse verso, porque muitas vezes nós tentamos trilhar por caminhos achando que é melhor, mas termina nos levando para mais longe do Senhor. Ou seja, é um caminho perigoso, como diz na Bíblia, né? Que muitos caminhos parecem bons ao homem, mas eles são caminhos de morte. Agora, quando Jesus Cristo disse que ele era o caminho, ele também disse que ele era a vida. Ou seja, ele é um caminho verdadeiro que leva a vida. João 14,6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então vai me levar para mais longe ou para mais perto de ti o caminho que eu estou escolhendo? A experiência dos apóstolos. Eu vou fazer uma análise aqui, do versículo 65 ao 69, por incrível que pareça, por alguma lógica, eu vou fazer voltando. Primeiro 69, 68, 67, 66, 65. O 69 diz assim: temos conhecido e crido no Cristo, o Filho de Deus. Isso é a base para que se mantenha inabalável. O 68, tu tens as palavras de vida eterna. Eu falei no começo que tem uma versão que diz só tu tens. Mas quando diz também a palavra tu tens as palavras de vida eterna, é porque tu tens. As palavras de vida eterna estão contigo. Se as palavras de vida eterna estão contigo, não estão com outro. Então, só tu tens as palavras de vida eterna. Nós devemos estar firmes em Jesus nessa intensidade, sabendo que Ele tem as palavras da vida eterna. Ele tem as palavras da vida. Ele tem as palavras da segurança. Ele tem as palavras certas. Quem vai por Ele não vai se enganar e nem se perder. Outra reação dos apóstolos: para quem iremos? Nós devemos ir para Ele mesmo, para Cristo, através do seu corpo presente aqui na terra, através da igreja. Em Mateus 16, 18, na última parte, ele diz: as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Todos os sinais de morte, tudo aquilo que nos prende da vida eterna, tudo aquilo que fecha a porta, né, que fecha o caminho para a vida eterna, não prevalecerão contra a igreja. E em Hebreus 10, 24 e 25, diz assim: consideremos-nos uns aos outros para nos estimularmos à caridade e às boas obras. Aqui está falando de vida, de comunidade de fé. É porque nós não somos fortes só, irmão. A nossa fortaleza está como membros de um corpo que Deus criou. Aí diz: não deixando a nossa congregação. Aqui está falando em congregar e unir as forças. Nas circunstâncias da pandemia, nós sabemos que isso não está sendo possível para todo mundo, mas que de alguma forma se tenha essa comunhão. Não se perca os laços de comunhão com a nossa comunidade de fé. Porque é aí que nós, nos considerando uns aos outros, nos estimulamos à caridade, ao amor, né? e às boas obras. As boas obras. Bendito seja Deus. Aí, lá no final do versículo 25, diz assim: quanto mais quando vês que vai se aproximar daquele dia. Aqui não diz que dia é esse, mas nós entendemos o dia do Senhor, o dia do juízo, o dia da ira de Deus contra o pecado, o dia do ponto final,
na história da humanidade. E no versículo 67, Jesus Cristo disse: quereis retirar-vos, irmãos e amigos, retirar-vos da presença de Jesus do corpo é fatal, é letal, é letal. É a mesma coisa que cortar um galho da árvore. O galho logo morre, só fica vivo se estiver na árvore. E o versículo 66 diz: tornar para trás. Alguns tornaram para trás, né? Olhar para trás ou tornar para trás. Na verdade, o tornar tem que ser para trás. Isso me recorda a mulher de Ló. Olhou para trás e virou da estátua de sal. Concluindo aqui e tirando uma aplicação prática, é que nós fomos chamados para percorrer o caminho e sempre olhando para frente. Nunca para trás, nem para a direita, nem para a esquerda. Isso está lá no livro de Josué, em várias passagens da Bíblia. Fomos chamados para olhar para frente. Por que retirar-se? Olhando para trás. No versículo 65. Saber se o Pai lhe concedeu ir a Cristo. Né? Porque ele diz, só vem, despertou preocupação, inquietação dos judeus. Né? Ele diz, só vem a mim quem o Pai concedeu. Então, saber se o Pai concedeu que vamos a Cristo. Né? Existe aí uma orientação que, será que ele me escolheu? Será que ele não me escolheu? Será que eu sou escolhido? Você procura os sinais da graça. Aí você se lembra daquele dia ou daquela noite que o Senhor te tocou fortemente, você ouvindo uma pregação ou um louvor. Aquilo ali foi um sinal que ele te escolheu. Você se lembra daquele curso bíblico que você fez, mexeu com a sua alma, com as suas estruturas, fez você tomar uma decisão pela caminhada com Cristo. Sinal que ele escolheu. Você se lembra daquela vigília que marcou a sua vida. Você sentiu fortemente a presença de Deus, um sinal de que ele escolheu. Você se lembra daquela viagem missionária que você fez junto com a igreja? E você nunca mais foi a mesma pessoa, embora você esteja frio agora, pois aquilo ali foi outro sinal de que o Pai lhe escolheu e lhe deu a Cristo. Você se lembra daquele retiro, daquela lida Bíblia, daqueles momentos fortes que você teve junto com o povo de Deus? Aquilo ali foram provas e sinais que o Senhor lhe escolheu. Tá certo? Agora, a quem iremos nós? Você está nessa situação, meio perdidão, está difícil a coisa, você não está sabendo a quem ir. Conhecendo a Cristo e crendo em Cristo, baseado aqui no versículo 69, responda como Pedro, que respondeu em nome de todos os apóstolos. Senhor, é quem iremos, só tu tens as palavras da vida eterna. Eu quero ir contigo e para ti definitivamente. Haja assim, irmão, irmã, nosso seguidor do canal, né? Você deve ser um seguidor de Cristo. Seja feliz, que Deus te abençoe e você vencerá essas dificuldades. Se você crendo nele e conhecendo ele, responder como Pedro, como os teus apóstolos. A quem iremos, só tu tens as palavras de vida eterna. Não sai de Jesus. Eu vou fazer, nesse momento, você gostou do vídeo, né? Nós apelamos, continuamos nessa orientação. Você compartilhe com outras pessoas. E todos vocês que assistem o vídeo, que curtem, se ainda não são inscritos no nosso canal, se desejar se inscrever, seja bem-vindo, viu? Seja bem-vindo. Nós teremos muitos momentos bons para passarmos juntos. Nesse momento eu vou fazer uma oração por todos nós. Pai bendito, eterno Deus, em nome do Senhor Jesus, como nosso objetivo é consolar e confortar, nós estamos aqui em intercessão por todos esses onde essa palavra chega, e pelo Brasil e pela humanidade inteira, por todas as nações que estão sendo afetadas por pandemias, por fenômenos naturais, por tragédias, por dificuldades diversas. Te pedimos que, apesar das dificuldades, nós estamos pedindo que nos livre dessas dificuldades, porque elas são cumprimento das profecias, mas que a tua mão esteja sempre estendida para nós e nos dá a capacidade de perceber essa mão estendida, para segurarmos bem nessa mão e encontrarmos a salvação. Derrama as tuas bênçãos sobre nós, cura as nossas enfermidades, nos dá alegria, protege as nossas famílias e a nossa caminhada. Obrigado, Pai, pela tua divina proteção, a qual já temos sentido. Em nome de Jesus.